Depois do primeiro dia, que foi meio que uma introdução, nós vimos ontem um princípio, o princípio do propósito. Eu mostrei para você ali o Woody e o Andy, certo? E mostrei que o alvo, o propósito da nossa vida é essa glória de Deus. Quando eu estou dentro do propósito da minha vida faz sentido. Eu posso ser bem-sucedido e, por que não dizer, feliz, que é o termo que a Bíblia usa, por exemplo, em Salmo 1, que a gente estudou ontem. Na prática, o resumo seria que uma vida sem Deus é como uma bolha de sabão. E você vê isso na sua escola, na sua faculdade. A galera à sua volta é bonitinho, é cheirosinho, tem uma vida que parece, nossa, que legal. Mas é uma bolha de sabão. Não tem razão e não tem sentido. Hoje eu queria falar sobre um segundo princípio para vocês. Tendo em vista que o nosso alvo maior é a glória de Deus, o segundo princípio que eu queria conversar é o princípio que eu vou chamar de princípio da separação. Tem ali uma fotinho. Alguém tem ideia do que é essa fotinho? Exatamente. Já tentou misturar óleo e água? Dá certo? Gente, eu não sou químico, nem curto muito essa área. E talvez alguns de vocês tenham explicações de porquê, né? Muitos são vestibulandos, porquê posso bater, posso fazer o que eu quiser, mas ela vai se separando de novo, se separando, e vai ficar uma distinção entre o óleo e a água. Basicamente, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é que nós, no meio do mundo, mesmo que estejamos andando com eles, gente, nós não somos iguais a eles. Eu não estou dizendo isso para valorizar vocês, dizer, nossa, vocês são as pessoas mais inteligentes do mundo. E a galera da sua classe são idiotas. Não é isso. Porque todos nós, gente, todos nós estávamos tão cegos quanto qualquer pessoa no mundo que não conhece Cristo. Mas Ele, em seu amor, nos alcançou. Eu estou dizendo isso para mostrar que já que fomos alcançados por Ele, agora somos diferentes. E por isso, precisamos viver de forma diferente. Não dá para viver igual ao mundo. Gente, eu sei que a noite foi longa e nós estamos só começando e alguns de vocês já estão aí sofrendo. Tá? Levanta, pula, faz o que você quiser. Tá bom? Mas o desafio nessa manhã é tentar entender algo da palavra. Eu sei que tudo vai querer levar você contra isso. Nós estamos começando na hora mais quente do dia. Daqui a pouquinho é a hora do almoço. Né? Nós estamos começando depois de uma noite pouco dormida. Luta aí, tá bom? Eu estou cansado tanto quanto vocês. Eu sei que ficar de pé e andar ajuda um pouco. Ok? Mas vamos lá. Quero compartilhar 4 textos. Tá? Quero ser sucinto, mas quero que você preste atenção nessa ideia de separação do mundo. Ok? Princípio da separação. Primeiro texto. Vamos lá. Todos nós abrindo em Filipenses, capítulo 3. De 17 a 20. Filipenses 3, de 17 a 20. Eu vou ler, tá bom? Acompanha aí, eu estou na NVI. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, observe aqueles que seguem na mão certa. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está onde? De onde? Vamos lá. De onde esperamos o Senhor Jesus Cristo. Paulo contrasta 2 grupos aqui, tá bom? Um deles,
ele chama de inimigos. Vivem como inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estão sendo levadas só pelos seus prazeres, falo dos seus estômagos, né? Pessoas que aquilo que é vergonhoso para eles é legal. Comentei, por exemplo, de gente que chega lá na segunda-feira na faculdade ou na escola, falando, né, os horrores do que aconteceu no final de semana, né, da bebedeira e tudo mais. Para eles isso é fera. E as coisas estão cada vez piores. Né? Uma das minhas adolescentes, em Atibaia, 10 anos atrás, interior de São Paulo, cidade relativamente pequena, veio compartilhar que ela estava tendo dificuldade com uma amiga que estava contando para ela todas as suas aventuras amorosas com o irmão. Atibaia, eu não estou falando de centrão de São Paulo. E nem de um caso nos Estados Unidos ou em um outro jovem meu de escola pública. Compartilhando a dificuldade, a escola, eu morei a umas 3 quadras dessa escola. A dificuldade, porque muitas aulas vagas, em algumas delas, eles trancavam a porta da classe para que as meninas fizessem sexo oral com os meninos. De dia. Dentro da escola. E eu sei, gente, que casos como esses, estou dando só exemplo de adolescentes meus, numa cidade do interior, são cada vez mais comuns. E a galera acha isso certo e bom e cada vez pratica mais. E o que Paulo está dizendo aqui é que isso acontece porque esse pessoal faz parte desse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. A nossa cidadania não é daqui. Logo, as nossas práticas não são daqui. Deus me deu um privilégio de ir uma vez para a Europa, tá bom? Foi um privilégio mesmo, porque foi quase um presente, né? Eu paguei 600 conto de passagem, Brasil, França, França, Alemanha, Alemanha, França e retorno. Quem já viajou para fora sabe que isso é quase impossível, certo? E para ajudar na ida, faltou vaga na classe econômica. Puxa, eu tive que fazer o sacrifício de ir na classe executiva, né? Então, 10 horas lá no voo, aquela poltrona que é quase uma cama, tal, enfim. E eu tinha um dia em Paris. O meu alvo era chegar na Alemanha. Eu ia para um esquema ministerial na Alemanha. Mas eu fui um dia antes para rodar e tentar conhecer alguma coisa em Paris. Né? Não é sempre que eu vou conseguir ir para em outro canto. Então, fiquei num hostel bem longe do centro, porque era barato. Então pega aqueles 1000 trens e metrô, chega lá no centro e começa a correr as coisas. E eu fui para o Louvre, que é um museu gigante lá. E nesse museu, talvez você precise de dias para poder ver tudo. Então o que eu fiz? Eu tinha um mapa do museu e eu só tinha uma tarde para ver o museu. Não tinha mais tempo nenhum. Então eu peguei no mapa do museu, que eu tive antes, aqui no Brasil já tinha, eu risquei e falei, eu quero ir aqui, 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 aqui. É essas coisas que eu quero ver. E comecei a correr, e corria mesmo. De um lugar para o outro eu corria, né, até meio de olho, se nenhum segurança achar que eu tinha roubado alguém, ou coisa assim. Mas chegou num lugar lá, onde de repente, no meio de uma multidão, eu ouvi algo. Alguém falou em português. Opa! Era uma brasileira, com os avós. Ela fazia direito, né? E a gente estava num... Bom, eu fui falar com ela. Nossa, desculpa, eu ouvi você falando em português, tal, você é de onde, tal. Porque nós dois, no meio daquela grande multidão, fazíamos parte do mesmo país. E se você já foi para fora, talvez você já experimentou situações assim. De repente, opa, ele está falando a mesma língua que eu. Isso é o que acontece aqui, ou deveria. De repente, nós fizemos uma viagem e a gente estava... Nós comemoramos 15 anos de casados. E fizemos um pequeno cruzeiro. Né? E fomos
aqui para o sul do país, entrando em Uruguai e Argentina. E num dos lugares, a gente pegou uma van. Aquela que está na porta assim, do negócio, você desce, aqueles 3 mil neguinhos querendo você, porque você é turista e tal. Entramos na van para dar uma volta, porque era mais barato, o pacote do navio era uma fortuna. Entramos na bendita da van lá e começamos a rodar. De repente, no meio do rodar da van, os 2 caras estavam na frente. Nunca tinha visto ninguém da van. Eles estavam no mesmo navio que eu. O navio tinha mais de 3 mil pessoas. Os 2 caras ali, um deles fala, não, então, porque o meu pastor, não sei... A hora que desceu, eu colei nos 2 e falei, olha, desculpa, eu ouvi parte da conversa de vocês, vocês estavam falando de igreja, tudo mais, vocês são evangélicos? Vocês são... Não, nós somos da igreja tal, pá. Eles têm o mesmo Deus que eu. Eles fazem parte da mesma pátria que eu. E da mesma forma como vocês querem viver diferentes nesse mundo, existem jovens iguais a vocês, espalhados pelo mundo, que querem seguir Deus. O problema é que ao invés de nos identificarmos com pessoas da mesma nacionalidade que nós acabamos querendo e lutando para nos identificar com pessoas que não são do nosso povo. E se tem um momento onde talvez seja até um pouco bom ser xenofóbico, é agora. O pessoal do mundo não é da nossa gente. Amamos eles, queremos que eles conheçam Jesus, mas eles não são da nossa gente. Não dá para se misturar. Segundo princípio que eu queria deixar para vocês, é a ideia de que por termos sido salvos, agora nós temos uma outra mente. Não só somos de outro povo, mas nós temos uma outra mente, ou deveríamos cultivar uma outra mente. Romanos 12, 1 e 2, fala de uma vontade perfeita de Deus. E todo mundo fala dessa história da vontade de Deus, eu quero saber a vontade de Deus, eu quero buscar a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas Romanos 12, 1 e 2, explica qual é o processo para você descobrir essa vontade de Deus. Ele diz, portanto, conseguimos chegar lá? Chegou aqui, tal, páginas pararam. Portanto, irmãos, eu rogo para vocês, pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu quero experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, se eu quero ter uma vida que vale a pena como a gente viu ontem, eu preciso viver como sendo de outro mundo, com uma mente renovada. O que acontece com a maioria dos jovens que abandona a fé é que pouco a pouco eles deixam a sua mente tomar a forma do mundo. Bom, vocês são jovens pra caramba. Tá? Eu tô beirando os 40. Minha mãe era costureira e meu pai pedreiro. A gente morava num lugar classe baixa talvez. E eu não tinha a oportunidade de ter muitos brinquedos, coisa assim. Mas a gente inventava coisas, ok? Ficava fazendo e zoando. E em casa tinha, eu acho muito engraçado porque na época a gente brincava com isso, jogava fora. Hoje em dia tem que ir no mercado para comprar. Tinha chuchu. Vocês chamam aqui chuchu, machucho? Como é que chama aqui? Chuchu. Chuchu é uma fruta interessante. Ou é um legumes? Ou é um legumes, beleza. Chuchu é um legume interessante, né? Porque você já sabe que na comida, o que ele faz? Nada, ele toma o gosto, ele é água, né? Ele toma o gosto de tudo. Mas não é só quando preparado que o chuchu toma o gosto das coisas. Uma das coisas que a gente fazia, eu e minha irmã, a gente criava chuchus de formas diferentes. Quando ele era pequenininho, a gente pegava, por exemplo, uma garrafa. E você põe a garrafa com ele dentro da garrafa, a pontinha assim, ó. Gente, o chuchu cresce. Depois você quebra a garrafa. Ele fica no formato idêntico da garrafa. Ou o que você quiser.
É muito legal isso, tá bom? A gente fazer umas coisas muito interessantes. Mas a ideia por trás é dessa de tomar forma. E é isso que Paulo está dizendo para você não fazer. Na sua escola, todo mundo é relativamente parecido. Os valores da maioria são parecidos. O tipo de roupa da maioria é parecido. E o que muitas vezes acontece é que nós vamos tomando a forma dos valores do mundo. Quer ver um exemplo? Foi ensinado para nós que existe um padrão de beleza, ok? Então, o que seria uma menina linda? Me ajuda a entender. Oi? Como a Barbie é? Magra, loira, branca, tá bom? Meninas morenas, vocês estão na roça, porque o padrão de beleza é branco. Olhos claros. Oi? Mas ninguém gosta da Barbie morena. Entendeu? Eu vi uma vez uma reportagem, pessoal, isso é sério. Ela tá falando que tem Barbie morena, tá? Eu vi uma reportagem, o pessoal colocando crianças com bonecas. Então você punha 2 bonecas para as crianças escolherem. As crianças sempre escolhem a boneca branca. Até crianças negras escolhiam as bonecas brancas. Por quê? Foi colocado para nós um padrão de beleza. Até o nosso Jesus. Olha os filmes, as imagens. Ele é branquelo, de olho claro, cabelo loiro assim, meio encacheado, né? Assim, cara. Pessoal, Jesus não era assim. Mas esse é o padrão de beleza. E você, menina, se mata para chegar nesse padrão. Quantas morenas tingem seus cabelos de loiro? Por quê? Porque esse é o padrão de beleza. Quantas de vocês vivem falando de regime? Se vocês tivessem nascido 200 anos atrás, vocês estariam bem. Né? Porque o padrão de beleza era o contrário. O cara queria uma mulher gordinha. Porque a gordinha, normalmente, tinha ideia de fertilidade. Então era uma mulher que podia dar mais filhos. O cara queria filhos. Então se você fosse gordinha 200 anos atrás, você estava bem. Porque você era o top de beleza. Infelizmente, você não está 200 anos atrás, né? Mas meninas, essa é ou não uma luta constante no meio feminino? Não era no meio masculino, mas hoje já é. Até pouco tempo atrás, não importava muito como o cara era. Entendeu? Se ele penteou o cabelo ou não, se ele corta direitinho ou não, se ele faz a unha ou não, se ele faz a sobrancelha ou não. Ah, gente, vamos ser honestos, tá? Tem menino aqui no nosso meio que já fez sobrancelha. Ok? Entendeu? Olha só. O que é, meninas? Tem que tirar mesmo. Não pode ficar monocelha. Aquela taturana enorme assim, não pode. Gente. Sabe qual é o problema aqui? Pessoal, fecha o parênteses da monocelha. Gente, sabe qual é o problema? O problema não é se você se arruma ou não, se você é desleixado ou não. O problema é que nós seguimos padrões de aparência baseados no mundo. Eu não estou dizendo ser gorda ou magra, só quero mostrar para vocês que nós seguimos padrões do mundo. A menina chega em 15 anos, 16 anos. Cara, ela não pega nem resfriado. Né? Ninguém gosta dela, ninguém fala com ela. Todas as colegas dela já beijaram, já fizeram um monte de coisa. E ela tá lá, sozinha, beliscando azulejo e tal. Ela começa a pescar no padrão que existe à sua volta. As roupas dela começam a indicar que ela
quer chamar a atenção dos rapazes para ela, mas não para aquilo que a Bíblia valoriza. Meninas, não estou dizendo que vocês têm que ser feias, só estou dizendo que o padrão do mundo é chamar a atenção para o seu corpo, para o prazer que você pode dar para um rapaz, quando ele usa você. Mas o padrão de Deus não é o seu corpo. O padrão de Deus não é o prazer que você pode dar para um rapaz quando ele usa você. O padrão de Deus é o seu caráter. É o quanto, por ser piedosa, a sua vida, somada à vida de um rapaz, vai produzir glória para Deus. Agora, sabe o que acontece com os meninos? Eles buscam em cima dos valores do mundo. Então, se você, menina, não está dentro do padrão de beleza, você fica no final da fila. E os rapazes se aproximam das meninas por interesse. Chega num acampamento desse, o cara nunca conheceu ninguém. Ele bate o olho em todas as meninas, ele vê, bom, essas são as bonitinhas, é com essa que eu quero falar. E nesse processo, o cara perde a oportunidade de conhecer uma menina fantástica, com um interior que realmente agrada a Deus, com valores que estão acima da média. Para comentar coisas dos nossos adolescentes lá, nós tivemos uma jovem crente pra caramba, tá? Passou dos 20 anos sem nunca ter dado um beijo em ninguém. E ela conheceu um cara. E foram namorar. E o cara chegou pra ela e falou o seguinte, olha só, só tem uma coisa, eu assumi um compromisso com Deus, então eu quero fazer o esquema de namoro de corte, então a gente vai fazer sem contato físico, tá bom? Ela falou, tá bom. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Dali a pouquinho, o rapaz avançou o sinal vermelho que ele tinha colocado. E quis dar um beijo nela. Mas a menina era crente, de verdade. Ela parou o cara. Falou, não, calma aí. Ela não tinha problema nenhum com o beijo. Ok? Ela não achava que era pecado dar um beijo no namoro. Mas ela falou, não, você não assumiu um compromisso com Deus? Cara, eu não quero atrapalhar a sua vida com Deus. Você tem que ir lá, conversar com Deus. Se mudar os padrões, não tem problema, mas eu não quero ser pedra de tropeço na sua vida com Deus. Sabe o que aconteceu com o namoro dela? Sim, acabou. E ela veio pedir conselho para nós. O que eu falo para uma menina dessa? O que eu disse para ela foi, olha, querida, você fez tudo certinho. E o único conselho que eu poderia dar para você, ele não é bíblico. Que seria, baixa o padrão para que os rapazes cheguem perto de você. Eu não posso te dar esse conselho. Continua no padrão elevado, só que essa menina assustava os caras. Porque ela era crente de verdade. Gente, demorou mais. Ela está casada hoje. Com um cara muito fera. Só que ela teve fé em crer no valor certo e esperar o que fosse necessário. Mas a maioria das meninas não tem essa fé hoje. Com 15, 16, 17, estão desesperadas para não ficarem para titias. Porque, infelizmente, tem mais mulheres do que homens no mundo. Não é verdade? E tem mais mulheres crentes do que homens crentes, não é verdade? Então não precisa ser matemático para dizer que algumas de vocês vão ficar solteiras. Tá bom? Gente, isso é um fato. As meninas vão bater em mim. Agora, meninas, o que eu faço então? Calma aí, eu preciso ganhar da concorrência. Ai. Gente, você não precisa ganhar da concorrência. Você precisa amar Deus. Viver para Deus. E se você for assim, um cara de Deus vai olhar e vai se interessar. Porque rapazes de Deus
se interessam por meninas de Deus. Agora, se você baixar seu padrão, você vai catar cara com um padrão baixo. Você vai se dar mal. Isso é só um exemplo para mostrar como eu preciso mudar minha mente e não seguir os valores que estão à minha volta. Eu poderia falar de outras áreas, por exemplo, profissão. Alguns de vocês vão escolher profissão baseado no dinheiro. Qual profissão está na moda e dá mais dinheiro? E vai viver... Não, desculpa, não era... médico não é mais, tá bom? Na verdade, vai ser médico, você vai se dar mal. Gente, quando eu escolho uma profissão baseado no mundo, no que dá mais dinheiro, você pode cair em uma, que você vai passar o resto da vida tendo grana, mas passando de segunda a sexta, fazendo algo que você não gosta. Vai ser um peso para você. Agora, se você escolher de acordo com valores de Deus, estou falando que é errado ganhar dinheiro, mas existem outros valores para você escolher. Querido, você vai passar de segunda a sexta, talvez ganhando menos, mas feliz com o que você está fazendo. Cada área, gente. O mundo tem princípios e valores. Os nossos são diferentes. Lembra disso? Terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 10 a 12. Eu quero dizer o que vai acontecer se você seguir isso que eu estou te aconselhando. Vamos supor que você fala, pô, é verdade, Roberto, está certo. Eu preciso ser diferente do mundo, eu preciso seguir valores de Deus e não da galera. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 a 12, diz o seguinte, 10 a 12. Mas você, Paulo falando para Timóteo de novo, tá bom? A gente já viu um texto em Timóteo outro dia. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Timóteo, tu é crente de verdade, valeu, cara. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, você está seguindo também? Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ai, quanta perseguição eu suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. Paulo está falando dele e de Timóteo. Você está seguindo e por causa disso você está sendo perseguido. E aí no último versículo ele conclui. O que ele diz que vai acontecer com todos aqueles que quiserem seguir de verdade Deus? Lê aí. Ele está falando de fato, ou seja, isso é verdade, vai acontecer. Todo mundo que quer seguir Deus de verdade vai ser perseguido. Não tem escapatória. Nós não somos do mundo. Nós não devemos ter uma mente igual ao do mundo. Então se você viver diferente deles, eles não vão gostar de vocês. Você é perseguido? A galera da sua classe zoa você? Você já sofreu por ser crente? Porque o texto bíblico é claro. Ele está dizendo, de fato, se alguém quer seguir Deus de verdade, vai ser perseguido. Se você me disser, se você responder, não, Roberto, minha vida está tranquila, eu nunca fui perseguido. Querido, então você não está seguindo Deus de verdade. Você fala, não, é duro, está difícil. Então eu vou dizer, cara, parabéns, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no time certo, vivendo como alguém que faz parte do time. Vou pedir para o Gui, aquele vídeo, clipezinho que eu coloquei aí, eu quero mostrar, vou mostrar daqui um minutinho, só para você ir trocando aí. Gente, se você quer servir a Deus, você vai ser perseguido. Eu quero mostrar um clipe de uma música. Tá, ela está em inglês, mas tem a legendinha lá das coisas e tudo mais. A música tem uma história por trás. A música não é a música da história, mas criaram um desenho por trás, bem interessante, mostrando a história de um jovem que foi para um outro canto do mundo para ser missionários. Eu queria que você ouvisse a música.
pensasse na história e tentasse comparar a sua vida com aquilo. Nas situações onde você está sendo perseguido, tentado, pressionado, que passos você tem dado? Você abre mão dos valores para seguir a maioria? Ou você fica firme, não importa o que aconteça? Vamos assistir rapidinho. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your mercy. So all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh Father, use my rental life in any way, and let my song forever be. I'm only lost as you.
Para nós é muito fácil dizer que a gente é cristão, porque o máximo que vai acontecer é alguém gozar de você. Mas enquanto nós estamos aqui num país que teoricamente é livre, gente, as meninas até me procuraram ali, eu ia falar disso agora. No mundo hoje, tem gente morrendo por ser crente. É mais novo, então talvez nem todos vocês acompanhem tanto. Mas hoje existe um grupo chamado Estado Islâmico. Outros grupos já existiram na história. Mas eles têm avançado, conquistado algumas cidades. E se você é cristão, e para eles está tudo junto, tá bom? Se é católico, evangélico, mas se você segue Cristo ou fala de Cristo, você vai morrer. E tem irmãos nossos morrendo hoje por serem crentes. Tem irmãos nossos presos hoje por serem crentes. E nós ficamos aqui num país onde a gente tem liberdade para ter uma Bíblia, para ir onde a gente quiser, se reunir para falar de Jesus, brincando de ser crente. Fazendo de conta que eu sigo Jesus. Gente, nós não estamos aqui para fazer de conta. Você quer ser crente? É para ser de verdade. Nós estamos aqui para remar contra um mundo que em alguns lugares destrói os cristãos, matando eles. Mas em outros lugares destrói os cristãos, transformando a mente deles. E o martírio de alguns, lá no Oriente Médio, está trazendo mais glória para Deus do que a vida inteira de muitos jovens, adultos crentes no nosso Brasil, que a vida inteira professam ser crentes, mas nunca fazem nada como crentes de verdade. Eu sei que você vem aqui a toda temporada, mas a minha pergunta é o quão disposto você está a ser crente de verdade, a ir contra tudo e todos, se for preciso, por causa de Cristo. Se ele te chamasse hoje e falasse, olha, eu quero você como missionário, esquece seus planos. Você queria ser médico? Não, não quero médico. Não, você quer ser engenheiro? Pss, parou, você não vai conseguir casa nenhuma. Eu quero que você vá lá para o outro lado do mundo. Só que tem uma coisa, tá? Você vai durar uma semana lá. E vão matar você. Mas eu quero que você vá lá para morrer por mim. Você estaria disposto a abrir mão de tudo, todos os sonhos, por Deus? O último dos 4 textos que eu queria mostrar dentro dessa ideia do princípio da separação. Se nós não somos desse mundo, se a nossa mente não pode ser desse mundo, nossos padrões não podem ser desse mundo, se nós vamos ser perseguidos por causa disso, eu preciso dar uma boa notícia para vocês. E a boa notícia está ali, ó. No final, Deus tem algo preparado para vocês. No final do vídeo que a gente acabou de ver, falava dessa cidade que a gente espera, mas aqui em Hebreus 10, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, por saber que nós temos bens superiores e permanentes, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Textos que falam da recompensa de Deus para aqueles que realmente querem segui-lo são um monte.
Mas eu preciso ter essa fé. Deus tem algo maior para mim lá na frente. Do contrário, eu vou viver o que esse mundo me coloca. Quero usar uma ilustração simples. Tem uma menina que eu carreguei ontem. Ou pelo menos parte. Cadê a Laura? Tá aí? Eu não consigo te conhecer. Tá lá em cima. Como é que tá seu pé? Melhor? Melhor. Ela não tá tão gelada quanto estava quando eu tirei da geladeira, tá bom? Mas depois eu vou dar para você, tá? Então eu não vou abrir, dou para você. Tá calor, gente? Quantos gostariam de receber agora uma coca gelada? Muito bem. Seria bom tomar uma coca gelada agora? Sim. Satisfaria alguns dos seus desejos? Traria algo de refrescância para você nesse momento? Quente, difícil? Sim. Então, se eu quero uma coca, eu pego a coca e tomo a coca, certo? A coca é um prazer momentâneo. Quanto tempo ela vai durar? 5 minutos. Vocês vão demorar 5 minutos para tomar uma coca? Não. Se fosse nesse calorzão... Gente, rapidinho você tomar uma coca. A coca simboliza para nós os padrões desse mundo. Em muitas maneiras, tá bom? Essa é uma marca mundialmente conhecida. Onde você for, tem Coca-Cola. Infelizmente não tem Guaraná, mas tem Coca-Cola. Tá bom? Prazer momentâneo. Se eu dissesse para você, cara, legal, você está com sede, mas se você abrir mão da Coca agora, em julho eu te dou uma semana de temporada aqui. Eu não vou dar Coca para vocês, tá bom? Eu vou dar para ela. E também não vou dar uma semana de temporada para ninguém, porque só o Marquinhos tem autoridade de fazer isso. É só uma ilustração, tá bom? Antes que vocês se empolguem. Mas se eu dissesse isso, qual dos dois você escolheria? Por quê? Porque é maior. E se eu dissesse para você que você tem uma escolha? Quem quiser pegar a coca, pega a coca. E quem quiser abrir mão desse prazer mundano, que não dura muito, eu dou um voucher para você de estadia ilimitada no PV Caldas por todas as temporadas que você quiser, estendível aos seus... Estendível? Essa palavra existe? Beleza. Aos seus filhos e netos. Qual dos dois você escolheria? Por quê? Porque dura mais. Porque o valor é maior. Porque a importância é maior. Porque em poucos segundos isso aqui acabou. Mas o que você vai adquirir em troca disso não tem comparação. Gente, dá para comparar uma coca com estadias limitadas num acampamento como esse? Gente, qualquer pessoa em sã consciência trocaria isso, não trocaria? Pois é. É isso que Deus oferece para você. Ele diz para você o seguinte: existe um período pequeno, curto, ligado ao mundo, onde você pode ter prazeres do mundo. Esse período vai durar talvez 50, 60, 70 anos. Porém, você pode escolher. Você toma Coca agora, ou eu te dou uma estadia ilimitada no maior acampamento do mundo. Na verdade não é do mundo, né? No maior acampamento que existe. Com o maior número de acampantes que existe. Com as coisas mais mirabolantes que existe. Esse acampamento chama céu. Ele existe. Tá? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O texto continua e, de certa forma, a gente consegue vislumbrar algumas coisas. Mas tudo que Deus tem preparado para nós no céu, não dá nem para imaginar. Gente, por que nós trocamos algo eterno, maravilhoso, por coisas curtas,
e sem importância. Ficar com a menina da escola, cara, a recompensa que Deus tem é muito maior. Ter um namoro com o incrédulo fora dos padrões de Deus, pô, a recompensa de Deus é muito maior. Viver uma vida de desonestidade, eu arrumei um emprego e eu estou só roubando e tentando. O que Deus tem é maior. Por que nós trocamos algo imenso por algo que não tem valor? A razão sabe qual é? Muitos de nós não creem verdadeiramente que o céu exista, nem que a recompensa é real, e nem que estar com Deus lá na frente é maior do que abrir mão de prazeres momentâneos.